Um grande abraço para você que está aqui na Gol! O assunto é a Série A do Campeonato Brasileiro 2024, com o encerramento da 6ª rodada, claro que de maneira parcial, sem as equipes do Rio Grande do Sul atuando ainda, e a gente vai passar resultado a resultado, tudo que aconteceu no fim de semana. Vamos nessa, vai deixando seu like, se inscreve aí no canal. No sábado, o Flamengo venceu o Corinthians pelo placar de 2-0, o Flamengo jogando melhor, de certa maneira, vamos dizer, começando a se reconciliar com a sua torcida. Não dá pra deixar os maus resultados para trás. O Flamengo tá mal na Libertadores, mas pelo menos esse alento, vitória contra o Corinthians e jogando bem. 2-0. No Allianz Parque no domingo, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras por 2-0. Um resultado que não dá pra dizer que foi tão surpreendente, porque o Atlético vem numa tocada muito boa e sem dúvida é um resultado daqueles para chancelar sua condição de um dos melhores times do brasileiro. Outro que tá muito bem é o Cruzeiro, venceu fora de casa o Atlético Goianiense, que tá muito mal. Placar de 1-0, gol do Matheus Pereira já na reta final do jogo. Cruzeiro bem demais, entre as melhores equipes do Brasileirão até aqui na tabela. Já a gente vai ver a classificação completa com o fim da 6ª rodada. No Castelão, também domingo às 4 da tarde, Fortaleza e Botafogo empataram por 1-1, os 2 gols marcados na primeira etapa. O Vasco da Gama voltou a vencer, depois de 4 derrotas seguidas, conseguiu bater o Vitória jogando em São Januário, o Verratti marcando mais uma vez e o Vasco vencendo por 2-1. O Yuri Castilho chegou a reduzir, o Vitória tentou o empate, mas vitória do Vascão, e o Vitória mal por enquanto. O rival da Bahia, o Bahia, o tricolor, tá muito bem, venceu por 1-0 o Red Bull Bragantino. E na segunda-feira tivemos a vitória do Fluminense, ou melhor, a vitória do São Paulo para cima do Fluminense por 2-1. Fluminense amargando zona de rebaixamento. Teremos 3 jogos, lembrando que as equipes do Rio Grande do Sul estão fora em virtude da crise humanitária que assola o estado. E tivemos também o adiamento de Cuiabá e Criciúma, como se já não bastasse tantos jogos adiados. Cuiabá e Criciúma acabou adiado também, porque o Cuiabá teve compromisso pela Copa Verde. Ainda teríamos em tese aí um Atlético e Grêmio na Arena MRV e o confronto gaúcho entre Internacional e Juventude, jogo que seria realizado no Beira-Rio. Então, por enquanto, ainda não tem uma decisão definitiva do que vai acontecer em relação a esses jogos adiados. É esperar para ver. Classificação do Brasileirão aponta a liderança do Furacão, do Atlético Paranaense com 13 pontos. Mesma pontuação para o Bahia, que também tem 13. O Atlético tem saldo 6, o Bahia tem saldo 3. Essa é a vantagem do Furacão, que está aí das 6 rodadas do Brasileiro. Ele foi líder por 3 vezes. Essa foi a terceira de 6 rodadas. Está muito bem o Furacão. Terceiro lugar o Flamengo, vitória importante contra o Corinthians para recolocar o rubro-negro no G4. Passou 2 rodadas de fora, voltando a vencer. Agora tem 11 pontos conquistados. Quarto lugar o Botafogo tem 10 pontos, manteve aí sua colocação dentro do G4, o Botafogo que já foi líder, tem saldo 5, leva essa vantagem em relação ao São Paulo, que também chegou aos 10 pontos com a vitória contra o Fluminense, 10 pontos e saldo 4. Sexto lugar o Cruzeiro, 10 pontos também, mas tem saldo 1, vai muito bem o Cruzeiro nesse Brasileirão 2024, acima das expectativas inclusive. Sétimo lugar do Atlético com 9, o Atlético jogaria em casa nessa rodada contra o Grêmio, não pôde atuar e aí vai ficando para trás, acaba deixando de pontuar no campeonato, poderia ter 12, caso ganhasse o jogo poderia até ser terceiro. Oitavo lugar o Red Bull Bragantino, que tem 9, campanhas parecidas de Atlético e Red Bull, mas o Atlético tem um jogo a menos. O Atlético fez apenas 5, o Atlético ainda está invicto no campeonato e o Red Bull perdeu pela primeira vez na Fonte Nova para o Bahia nessa rodada de número 6. Nono lugar o Palmeiras, tem 8 pontos, não consegue sair aí da metade da tabela. Não é um bom início do Palmeiras. 10º lugar o Internacional, que só jogou 4 jogos até aqui, tem 7 pontos. 11º Fortaleza também tem 7. Fortaleza é outro que jogou pouco e ainda está invicto, Tem 1 vitória e 4 empates. Das 6 rodadas ele jogou 5 vezes. 12º o Grêmio, 6 pontos, só jogou 4 jogos, 2 vitórias e 2 derrotas. 13º o Vasco da Gama, 6 pontos conquistados, tem 2 vitórias e 4 derrotas, o Vasco jogou 6 jogos. 14º o Criciúma, 5 pontos, mas o Criciúma ainda está invicto. Das 6 rodadas ele só atuou 3 vezes, tem 1 vitória e 2 empates e teve 3 jogos adiados já o Tigre. 15º lugar o Juventude, que só jogou 4 jogos também, tem 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. 16º lugar o Corinthians, 5 pontos, mais 1 derrota no fim de semana, agora contra o Flamengo, está na beira do rebaixamento, da zona do rebaixamento, e não consegue sair muito disso, não, por enquanto, a equipe do Corinthians. A zona de rebaixamento tem o Fluminense com 5 pontos, o Flu que jogou 6 jogos, O Fluminense tem 3 derrotas,
uma vitória e 2 empates. Abre a zona do rebaixamento. 18º lugar o Vitória tem 1 ponto, o Atlético Goianiense também 1 ponto, diferença entre eles nos gols pró, e o lanterna é o Cuiabá, que até aqui atuou por 4 vezes e tem 4 derrotas, não tem nenhum gol no Campeonato Brasileiro e já tomou 10. A pior defesa do campeonato não é o Cuiabá, a pior defesa é do Fluminense, que sofreu 12 gols. Vamos aos principais artilheiros da Série A. São 5 jogadores com 3 gols. O chileno Eduardo Vargas, do Atlético Mineiro, Luciano, do São Paulo, Everaldo, jogador do Bahia, e 2 que entraram nessa lista nesse fim de semana, o Danilo Barbosa, volante do Botafogo, e o artilheiro Pablo Verratti, o argentino do Vasco da Gama. Esse foi o resumo da Série A do Campeonato Brasileiro. Está encerrada a 6ª rodada, é claro, com 3 jogos adiados aí, 2 deles envolvendo as equipes gaúchas aí, o Rio Grande do Sul passando por um verdadeiro pesadelo, uma crise humanitária. Força ao povo gaúcho. Um grande abraço, deixe seu like e se inscreva no canal.